Pessoal, tudo bem? Boa noite. Só vou estar lembrando a vocês aqui, ok? Que hoje eu, depois de muito tempo sem gravar vídeo, eu resolvi voltar a gravar novamente, ok? Para o meu canal do YouTube. Então hoje eu decidi estar voltando a gravar nossos vídeos aí, ok? Para o nosso canal. E lembrando lá no canal, né, o João Evangelista ali do YouTube, ok? E vocês vão achar o nosso canal lá, beleza? É um canal mais, tem vários tipos de vídeo ali, ok? Mas tem que também assunto voltado para o sistema de evangelismo, tratando das escrituras da palavra de Deus, ok? E eu passei muito tempo sem gravar vídeo, passei muito tempo sem transmitir o anúncio da palavra de Deus, certo? Então, principalmente ali para o canal, e aí eu decidi estar voltando de novo para estar anunciando também aí a palavra do Senhor mais uma vez aí, tá bom? Para o nosso canal ali também, de modo que fica transmitindo também para as pessoas que desejam ouvir acerca da palavra de Deus, tudo bem? Então, sendo assim, se vocês quiserem também acessar o nosso canal ali, assistir os vídeos que tem lá disponível, tá bom? É um assunto muito importante acerca das escrituras. Lembrando que eu sempre, nas vezes que eu transmito a escritura da palavra de Deus aqui, eu costumo trazer assuntos direcionados realmente de acordo com que as escrituras exigem, ok? E então hoje eu gostaria de estar falando com vocês aqui a respeito desse assunto, tá? É direcionado ali nas escrituras, onde trata de um aviso que foi dado ao povo de Israel, certo? E esse aviso se encontra lá em Esdras capítulo 9, o livro de Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos, certo? Das escrituras. E esses versículos vão trazer para nós uma explicação. E todas as vezes que eu tenho feito a leitura desse texto, ele tem me trazido para mim tem me trazido um despertamento muito grande acerca da palavra de Deus, ok? E esse versículo aqui, por exemplo, ele fala, vamos falar em alguns versículos, e provavelmente nós vamos do versículo 1 até ali pelo versículo 6, né? Onde trata algumas coisas acerca da palavra de Deus. E nós vamos começar no versículo 1, que é onde a palavra de Deus fala da seguinte maneira aqui, ó. Aqui diz acerca da escritura da palavra de Deus. Acabando essas coisas, chegaram a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e o sacerdote, os levitas, não se têm separado do povo desta terra, seguindo as suas abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, o versículo 1 aqui, do capítulo 9, ele trata dos mensageiros, certo? Esdras, ele pediu carta ao rei, se não for ler os capítulos anteriores, que provavelmente na outra oportunidade vamos fazer a leitura também dos capítulos anteriores. Esse aqui um pouco mais voltado para o nosso entendimento acerca do povo de Israel, certo? E acerca das famílias relacionadas ao povo de Deus ali. Mas acontece que aqui os mensageiros chegaram na terra de Israel e ali encontraram o povo de Deus, aqueles que já tinham recebido a bênção de Deus, e era designado pelo povo de Israel, ok? Acontece que eles tinham misturado com o povo da terra. Essa mistura, o povo de Deus que havia sido separado anteriormente através da lei de Moisés, eles se misturaram com o povo da terra, que não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhum conhecimento com as coisas de Deus, né? E então, por essa razão, eles misturaram. E essa mistura trouxe para o povo de Deus uma contaminação e a desobediência em relação aos mandamentos do Senhor, né?
E nesse caso aqui do versículo 1, que nós fizemos a leitura, ele trata também do povo de hoje também. Isso em direção ao direcionamento aqui, fala que os príncipes e os magistrados, ou seja, a liderança do povo, né, os cabeças do povo de Israel, aquele que era a liderança das tribos, os sacerdotes, né? O sacerdote naquele tempo era o que comandava o templo, onde era manifesto as reuniões de estar em contato diretamente com Deus, né? Tanto é que fala que lá no templo havia um lugar sagrado, que é chamado lugar santíssimo, lugar santo, né? Onde somente o sacerdote poderia entrar, né? Então o sacerdote ele tinha um compromisso muito grande diante de Deus. É como se fosse um mensageiro de hoje, é como se fosse uma liderança de uma igreja no dia de hoje, né? Então ele tinha um acesso total a Deus. É por ele que o povo se chegava a Deus, por ele que o povo alcançava direcionava as suas necessidades diante de Deus, né? Que aí tinha também o profeta, né? Sabendo que tinha o profeta, tinha as coisas, mas o sacerdote ele tinha esse compromisso de levar as necessidades do povo diante de Deus, né? Então, nós fala aqui que o sacerdote e os levitas não têm se separado do povo dessa terra, ou seja, tem feito uma mistura. O povo de Deus se misturaram com o povo da terra e uniram. No versículo 2 aqui, fala dessa união, né, que o povo fizeram em relação a esse povo, que misturaram a nação que Deus separou para ele, misturou com a nação do povo da terra, né? E aí no versículo 2 fala que porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo da terra. E até os príncipes, os magistrados foram os primeiros nessas transgressões, nessa infidelidade. Então fala aqui que os príncipes, os cabeças, eles foram o primeiro, né? Quando fala dos cabeças, ele deveria servir de exemplo. E as escrituras nos traz uma importância muito grande se tratando desse assunto, é porque geralmente aqueles que são designados para assumir um papel de liderança, assim como era também no povo de Israel, né? Ali tinha, quando o Senhor mandou Moisés, por exemplo, separar o povo, e foi feita uma separação de povos, né? Por exemplo, havia as lideranças das tribos, cada tribo tinha seus cabeças das tribos, as lideranças, havia liderança de família, cada um comandava, né, um grupo. E aí, como foi feita essa ordenança, e quando o Senhor mandava falar com o povo, chamava o sacerdote, chamava os cabeças das tribos, né, e ali fazia uma reunião, né, e essa reunião, aqueles que eram considerados das tribos, e cada um ia passando para a sua tribo e passando para a sua linhagem do seu povo, né, as ordenanças que eram dadas por Deus através de Moisés, né. Mas aqui fala que eles foram os primeiros, ou seja, se tornaram infiéis em consideração às coisas de Deus, né. Se tratando disso aí, aqui em Levítico, capítulo 18, Levítico capítulo 18, a palavra fala uma coisa muito importante para nós passar a entender, é que o povo da terra, né, é que esse povo que Deus tinha mostrado para ele essa forma de separação, né, quando o Senhor Deus separou o povo, ele direcionou o povo na terra de Canaã. A terra de Canaã, que era a terra da bênção, né, a terra que era prometida ao povo de Israel. E aqui fala o seguinte, Levítico capítulo 18, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel
e dize: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis segundo os seus estatutos, segundo os seus costumes. Essa ordenança foi passada ao povo de Israel, falando que não era para eles imitar o costume do povo da terra. O povo da terra fala, porque lá naquele tempo, antes do povo de Israel chegar em Canaã, havia outros povos ali em Canaã. Já havia habitante ali naquela terra. Então, por haver habitante, os costumes deles não eram segundo os padrões que era designado por Deus. Havia outros meios, outros métodos de vida, né, que não condizia com as coisas segundo Deus ordenou, né? Então ele falou o seguinte, direcionou a Moisés e pediu que Moisés anunciasse ao povo para que não imitasse o costume do povo daquela terra, nem os da terra de Canaã e nem mesmo da terra do Egito, de onde eles tinham saído. A terra do Egito é uma terra muito falada, a questão dentro das escrituras, que é o que eu acredito que é o que mais é falado em termos da terra na escritura, a terra do Egito, né? Que significa para o povo de Deus uma terra de escravidão, onde o povo se tornou escravo por cerca de 430 anos. No início da carta de Levítico fala isso aí, quando eles saíram do povo de Israel, que saiu lá do Egito, né, em Êxodo fala sobre isso, que eles ficaram ali há cerca de 430 anos, né? E quando voltamos lá para Gênesis, me parece que o capítulo 15 de Gênesis, fala que quando o Senhor falou com Abrão, ele disse que o povo dele ia peregrinar em terras estranhas por 400 anos, né? Isso é uma profecia dita a Abrão antes mesmo dele ter Isaac, que seria o filho da promessa, né? E aí mais tarde ele teve o Isaac, que é o filho da promessa, e aí de Isaac passou para o Jacó, de onde se tornou a linhagem do povo de Israel, né? E então isso tudo foi um projeto já designado por Deus. E quando fala isso aqui, que não era para imitar os costumes, quando nós voltamos aqui agora para o nosso texto anterior, que é o texto de Esdras, fala que o povo, eles imitaram o costume do povo daquela terra, coisa que não era permitido por Deus, que já tinha designado através de Moisés que não era para fazer isso, né? Então eles imitaram costumes, ou seja, fizeram a mistura entre o povo de Deus e o povo da terra, né? Ou seja, se tratando para nós nos dias de hoje, é como se o povo da igreja, conhecedores das escrituras, aqueles que um dia se tomaram a decisão abraçando Cristo como Salvador, eles se misturassem com o povo da terra, os costumes do povo da terra, né? E essas coisas são coisas condenáveis diante de Deus. Tanto é que ele, voltando lá para Êxodo capítulo 19, a Bíblia fala ali em Êxodo capítulo 19 que o povo de Deus, ele é propriedade particular de Deus, né? Então o povo, ele é propriedade particular de Deus. Quando o povo se torna propriedade particular, isso quer dizer que está separado de tudo para servir exclusivamente ao Senhor, né? Servir exclusivamente as coisas de Deus. É por isso que se torna separado de todas as coisas que são consideradas contaminadas em redor do mundo, para servir exclusivo às coisas de Deus, né? E aí quando fala aqui também no versículo 3 do texto que nós estamos fazendo a leitura, e esse texto do capítulo 3, ele fala do versículo 3 aqui, o versículo 2, como nós já lemos,
né? Ele trata-se que os cabeças, os homens que ocupavam a liderança, eles se tornaram o primeiro a participar dessas transgressões que era contaminado diante de Deus. E com isso, o resto também da população se fizeram o acompanhamento igual, né? E aí, ouviu tal coisas, e ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e os meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei atônito. Então ajuntaram-se a mim todos os tremendo das palavras do Senhor de Israel, por causa da transgressão do povo, do cativeiro, porém eu permaneci atônito até o sacrifício da tarde. Então Esdras, ele permaneceu ali até o sacrifício da tarde, em razão de tentar amenizar essa situação aí, né? Quando nós voltamos lá para o capítulo 10, no capítulo 10 do mesmo Esdras, fala que o povo chegaram na presença de Esdras, e esse povo, então, eles decidiram, né, tomar a decisão de abandonar as famílias, né, para servir o povo de Israel, né, como se diz aqui no versículo 1 do capítulo 10 de Esdras. Aqui fala o seguinte: isso é depois que Esdras fez a sua oração, confessando os pecados dele e do povo diante de Deus, né? Então, de acordo com as palavras de Esdras, através da sua oração, aí o povo se chegaram a Esdras e arrependeram, né, das ações a qual ele estava fazendo, e se tomaram a decisão entre eles. E aqui está dizendo o seguinte, ó: enquanto Esdras orava e fazia suas confissões, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntaram-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Ou seja, porque sabia, através das palavras, que estava fazendo algo contrário à vontade de Deus, né? Que não era assim de acordo com aquilo que foi ordenado por Deus através da lei, né? E agora então diz o seguinte: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Eilão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor, nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre o povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despedimos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que temam ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Ou seja, faça-se conforme está ordenado na lei de Moisés. Observar aqui então a consequência que houve em relação a essas coisas. O povo se sentiram na obrigação de estar abandonando, né, despedindo as mulheres, porque tinha feito uma mistura. E essa mistura estava contaminando as ordenanças que eram feitas por Deus através da lei. Lembra que nós falamos no início, lá na carta de Levítico, que o Senhor Deus tinha ordenado para que o povo não se misturasse com o povo da terra. E hoje, como nós temos visto, o povo de Deus de hoje, a nossa era de hoje, né? Será que também não tem sido fazido coisas semelhantes, né? Isso tudo que está nas escrituras ali, que foi falado com o povo lá no passado,
tem trazido para nós um exemplo das coisas que estão acontecendo hoje, né? Das coisas que irão acontecer com aqueles que não deram crédito às coisas de Deus, né? São poucas palavras que eu tenho falado até aqui, mas espero que dá para nós entender com clareza as coisas da palavra de Deus, né? E que nós possamos a cada dia buscar entender, buscar o entendimento, né? Buscar o entendimento segundo as Escrituras, buscar meios de entender mais e saber que a palavra de Deus é uma palavra muito séria, né? E lembramos que aqueles que andam ao contrário às Escrituras, por mais que são conhecedores, por mais que aqui estão falando de pessoas que são conhecedores, pessoas que foram ensinados dentro das Escrituras, dentro da lei, né? Que era naquele tempo era muito regido a lei de Moisés, né? Para nós, nos nossos dias de hoje, aqueles que têm as Escrituras nas mãos, né? Que são pessoas seguidores de Cristo, e eles têm as Escrituras nas mãos, são conhecedores da lei do Altíssimo Deus, né? Então eles precisam entender essas coisas também, né? Para saber que só o Senhor tem poder para todas as coisas, né? E aqueles que se arrependem e abandonam alcançarão a misericórdia de Deus. Mas é preciso de arrepender e abandonar, né? E procurar entender as coisas de Deus. Assim como foi falado com o povo aqui, ó, através de Secanias, né? No versículo 2, através de Secanias foi anunciado que eles iam despedir, eles iam separar daquelas mulheres a qual foram direcionadas contra a vontade de Deus, para que a partir dali eles vivessem uma vida segundo o mandamento do Senhor, né? E isso nos tem trazido para nós hoje muitos desprezo em relação à palavra de Deus, né? Se for olhar por esse lado aí, né? É porque precisamos de buscar entender. Somente os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, que já receberam o ensino através de pessoas direcionadas à palavra de Deus, né? Lideranças cristãs, de diversos grupos religiosos, né? Que cada grupo religioso tem ali a sua liderança, tem o seu grupo de ensinamento, e com certeza também são conhecedores e conhecem a palavra de Deus, né? E lembrando que todas essas coisas, Deus há de pedir conta, né? A cada um de nós. Então nós precisamos estar cientes dessas coisas, né? Então que Deus possa estar abençoando a cada um, né? E possa estar abençoando e dando sabedoria a cada um para que possa entender as Escrituras segundo a vontade de Deus, tá bom? E eu peço a vocês que vocês puderem nos dar uma ajuda lá, né, no nosso canal, para que nós possamos estar transmitindo essas palavras de acordo a levar o conhecimento das Escrituras àqueles que precisam, né? E também deixa o seu comentário, né, diante desses textos, pode deixar lá o seu comentário, e se tem alguma coisa a dizer a respeito, e se tiver tirar alguma dúvida, tá? Estamos à disposição, tá bom? Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí.